Pessoal, eu tô com uma impressora Canon G3110, né? E quando ligava, ficava normal até o momento de dar o comando para imprimir, tá? Tanto aqui pelo scanner, pela digitalizadora, né? Através dos botões de cópia, quanto pelo comando de imprimir no computador, tá? Daí, quando começava a querer imprimir, ele apresentava o código de erro P10, ou seja, P10, né? Aparecia a letra P, depois o dígito 1 e depois o dígito 0, né? E procurando essa solução na internet, né? No manual de serviço dessa Canon dizia simplesmente erro geral, né? Que é para a pessoa pegar a impressora e levar numa assistência especializada, né? Cara, e procurando mais informações no YouTube, né? Muita gente postando sobre a questão da placa lógica, né? E tem um MOSFET, né? Um transistor e próximo dele tem um resistor de 4.7 ohms, né? Ou é 4K e 700 ohms, não sei, não estou lembrado direito. Mas se procurar no YouTube tem bastante vídeo a esse respeito, né? E o que o pessoal diz que esse resistor ele fica com uma resistência muito alta e dá esse erro, né? Outra probabilidade então seria erro nos cabeçotes de impressão, né? Tem o colorido e o preto e branco, né? São, são dois, né? Dois cabeçotes de impressão. E outra possibilidade seria esse cabo flat branco. Então seria algo relacionado à comunicação entre cabeçote de impressão e a placa lógica, né? Sendo que poderia ser tanto o cabeçote de impressão, né? Ou o preto ou o colorido, ou ambos. Alguma via rompida desse cabo flat ou nos conectores, ou na placa lógica, né? Seriam essas três possibilidades, né? Mas fazendo uma análise mais cuidadosa, né? Porque o par do cabeçote de impressão custa mais de R$ 400, né? O cabo flat não cheguei a pesquisar o preço. A placa lógica mais ou menos esse preço. Se não, seria fazer a troca do componente. E é um componente muito pequeno mesmo. Imagina o grão de arroz, né? Que é pequeno, né? Agora quebra o grão de arroz, tipo agulhinha, né? Tipo A, quebra em 5 pedaços. Seria mais ou menos o tamanho desse componente para você desoldar e soldar um outro, né? E a placa lógica também custa mais ou menos R$ 400, né? Ou até mais. E como que você vai adquirindo as peças sem ter certeza, simplesmente na tentativa, né? Então não tem cabimento, né? A não ser que você tenha uma máquina, uma impressora disponível para você fazer as trocas e ir testando, né? Fazendo a troca dos cabeçotes de impressão, troca da placa lógica, troca do cabo flat, mas imagina o trabalho, né? Principalmente do cabo flat, né? E fiz o seguinte teste então, né? Eu retirei o cabeçote de impressão preto primeiro e coloquei para digitalizar. Na hora de imprimir deu erro, só que já não deu o erro P10, tá? Deu um outro erro, seria o erro E5B, né? Já deu esse erro 5B, que o B indica o cartucho preto, né? Depois eu voltei, coloquei o cartucho preto, cabeçote de impressão preta e tirei o colorido. Daí coloquei para imprimir, deu erro 5C. O C é de colorido. Quer dizer, então ele está reconhecendo que não está colocando o cartucho. Então ele está notando que o cartucho está ausente. Se ele está notando que o cartucho, tanto preto como colorido, está ausente, então significa que está tendo comunicação entre o cabeçote de impressão e a placa lógica.
né? Então eu deduzi que a placa lógica tá funcionando, ele está reconhecendo as informações. Consequentemente, o cabo flat também, né? E consequentemente também o cabeçote de impressão, porque senão, se tivesse queimado, ele simplesmente não enviaria informações, né? Estaria todo o tempo do mesmo jeito, né? Então, partindo dessa lógica, né, eu comecei a fazer uma análise mais minuciosa, limpei os contatos lá onde encaixa os cabeçotes de impressão, não deu resultado. E só que eu notei as almofadas, né, onde fica a estação de serviço dela, né. Então tem a estação lá, né, de limpeza dos cabeçotes. Eu notei que estava com muito excesso de tinta lá, né. Eu peguei papel absorvente, coloquei lá, fiz uma limpeza, né, tirei o excesso. Daí eu voltava, ligava de novo quando fazia o procedimento de limpeza dos cabeçotes e voltava, encharcava de novo, né. Então eu comecei a ligar uma coisa com a outra, né? Talvez o excesso de tinta tivesse encharcando a parte do cabeçote, né? E dando um curto, né? Temporário nos cabeçotes de impressão, né? E por isso eu resolvi abrir aqui a parte traseira, né? Para ver o estado das almofadas. Realmente as almofadas estão bem encharcadas, né? E eu peguei uma seringa e suguei um pouco aqui a mangueirinha da drenagem e veio tinta. Bom, a conclusão que eu cheguei é que a esponja está muito saturada, né? Então a tinta não escorre para ela, fica presa na mangueira e volta, retorna. Tanto é que eu fiz o teste agora com a mangueira solta levantada, né? E no procedimento da limpeza dos cabeçotes estava jogando tinta aqui para fora, né? E após o procedimento da limpeza, né, eu fiz aqui pelo painel mesmo. Apertei aqui o manutenção, né, apareceu no número 1 aqui, e dei o start aqui na cópia colorida, no caso, né, e fez o procedimento de limpeza do cabeçote, né, jogou a tinta fora aqui, e quando ele foi fazer o teste, ele puxou o papel e simplesmente já fez o primeiro teste de impressão aqui. Não deu mais o erro P10. Então fica essa dica. Não precisei ficar comprando cabeçote de impressão, cabo flat ou a placa lógica, né? Já encomendei as esponjas absorventes aqui do repositório das tintas, né? Da limpeza. E é isso. Comprei na Shopee porque está mais barato que no Mercado Livre. No Mercado Livre, inclusive, para esse modelo 3110 está bem difícil de achar, tá? Então fica essa dica. Não que as dicas dos outros vídeos que falam sobre cabeçote de impressão ou também do transistor resistor daqui da placa lógica não estejam errados, né? Pode ser que aconteça realmente de terem queimado, tá? Mas no meu caso foi isso, tá? Simplesmente a esponja saturada e a tinta daqui do repositório acabava voltando lá para a estação de limpeza lá, encharcava e dando curto no cabeçote de impressão. Beleza? Bom, vou pedir aqui, vou mendigar um likezinho aí, tá? Caso queira se inscrever no canal também para ir acompanhando algumas coisas. Não costumo postar vídeos à toa, tá? Só casos exclusivos mesmo que são bem diferenciados, tá? Porque informação na internet está cheia, né? E muitas são repetidas, né? Alguns fazem de uma forma mais didática, as outras mais técnicas, né? Mas cada um com seu valor, né? Mas eu prefiro fazer não ser só mais um, né? Para acabar causando volume, né? Mas para realmente ajudar o pessoal aí, beleza?